Jesus nos abençoe. Meus irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Ana Elizabeth, sou voluntária do Canteiro de Fraternidade. A palestra dessa noite será ministrada pela nossa irmã Eliana Aquino. O tema é Convite à Prudência, do livro Convites da Vida. Vamos iniciar lendo o livro de José Carlos de Luca, Sempre Melhor. Jesus ensina que a vela não pode ficar debaixo do cesto. Ela tem de ser colocada no velador para iluminar a todos os que estão na casa. Nossa luz interior pode estar debaixo do cesto do complexo de inferioridade, do cesto repleto de crenças negativas sobre nossos talentos e capacidades. Tire sua luz desse cesto e a ponha bem alto. Deixe-a resplandecer diante dos homens, como ensina Jesus. O mundo precisa da sua luz, precisa de você, e somente seremos felizes quando a nossa luz estiver brilhando. Vale dizer, quando estivermos movimentando nossas forças na realização dos talentos que Deus concedeu a cada um de nós. Não deixe que a dor e o sofrimento apaguem sua luz. Saiba antes que é a sua luz brilhando quem vai tirá-lo do sofrimento. Agora, meus irmãos, nós vamos orar. Senhor Jesus, uma vez dissestes, onde estivesse 2 ou mais pessoas em teu nome, estaria presente. E com certeza, Mestre, está presente a nos irradiar com esta tua luz maravilhosa. Lhe rogamos, Mestre, a presença da equipe espiritual que está à frente de todos os teus trabalhos de amor. Para esses irmãos, a fortaleza, a sabedoria, a crescente iluminação. Lhe rogamos também, Mestre, pelos irmãos, pelos espíritos que se encontram em estado de necessidade. Para esses irmãos, o equilíbrio, o esclarecimento, a tua mão amiga. E assim, Mestre, com a tua permissão, damos início às nossas atividades. E passamos a palavra à nossa irmã palestrante, Eliana. Olá, meus irmãos do Canteiro da Fraternidade. Muito bom estar com vocês neste encontro de Evangelho, como costumo dizer, na festa do Evangelho. Porque quando vamos descobrindo valores novos, quando vamos nos aprimorando cada vez mais no conhecimento do Mestre Jesus, é realmente uma festa. E agradeço a Jailson pelo convite, e aqui estamos para conversarmos da vida, para falarmos dos ensinamentos do Cristo, das coisas que nos eleva ao espírito e também do que nos desperta, dos caminhos que nós precisamos seguir, das transformações que precisamos fazer, e para tanto nós precisamos estudar, nós precisamos de reflexões para que, dentro do estudo e da análise das coisas que nos cercam, nós possamos ir fazendo as nossas escolhas, tomando atitudes acertadas, porque não chegaremos à condição de espíritos transformados, espíritos puros, sem que nós façamos a mudança necessária, precisa, em nós mesmos. E, para isso, nós temos que começar de algum ponto, precisamos realmente tomar coragem e dar o primeiro passo, porque ninguém lá fora pode fazer por nós o que é nosso dever. E precisamos acordar, sim,
para esse compromisso, o compromisso conosco, o compromisso com a nossa reencarnação, essa busca constante de renovação dos nossos valores, para que nós possamos a cada dia ter a certeza de que estamos fazendo aquilo que nós combinamos no plano espiritual. As decisões que nós venhamos a tomar aqui, que sejam decisões abalizadas na razão, na calma, na serenidade, que não venhamos nunca agir impulsivamente, mas que tenhamos esse controle sobre as nossas atitudes, este controle sobre as nossas emoções. Por isso que o nosso tema hoje, ele vem do livro de Joana de Ângeles, intitulado Convite à Vida. O livro que Joana nos convida à vida, ela vem falando conosco sobre as virtudes que nós precisamos desenvolver, sobre aquilo que nós ainda não paramos de fato para dizer, preciso aprender sobre isso. E depois de aprender, viver. Por isso, nosso tema intitula-se Convite à Prudência. Joana, ela tem um jeito só dela de trazer as informações para nós. Tem um jeito de nos acordar a consciência, de fazer com que nós paremos e pensemos, meu Deus, por que faço isso? Por que ainda abraço esses desencontros na minha vida? E nós entramos nessas interrogações quando nos debruçamos sobre os textos de Joana de Ângeles. E esse convite à prudência, prudência que significa cautela, sabedoria, que significa a reflexão ante as nossas atitudes. E ela vem enumerando para nós várias situações quando nos falta temperança, quando nos falta esse cuidado com o que nós falamos, com o que nós pensamos, com o que nós vemos. E ela conversa conosco sobre os prejuízos que nós podemos acarretar para a nossa existência e para a existência dos nossos semelhantes. É preciso que nós cuidemos da nossa vida. Cuidemos com zelo, com responsabilidade. Que tenhamos noção dos nossos atos e que sempre nós possamos analisar qual o impacto dessa atitude, desta ação na vida do nosso irmão, no amanhã, até mesmo na própria natureza. Porque nós vivemos numa dependência uns dos outros. Tudo que sai de nós envolve tudo e a todos. Nós temos conosco um poder, o poder de alegrar e o poder de desanimar. Assim sendo, nós temos que ter responsabilidade com tudo que projetamos. E Joana, ela vem dizendo para nós que quando falta essa percepção, quando falta prudência, nós nos arrojamos aos enganos. Porque quando ela se ausenta, nós enxergamos coisas e tecemos uma linha de raciocínio prejudicial. Aí nós vamos encontrar no caminho dessa análise que ela traz para nós, quando ela aponta o caminho da maledicência. Quantas coisas nós enxergamos e porque não temos a prudência, o cuidado, nós fazemos a nossa interpretação e aí já começamos a entrar no pecado por pensamento. Nós já estamos aí adulterando a lei, adulterando a ordem das coisas. E está lá, no Evangelho, quando o Evangelho diz para nós do pecado por pensamento, adultério.
E o adultério nem sempre está relacionado unicamente à traição com relação aos casais. Mas adultério, se nós formos ver no dicionário, no Pai dos Inteligentes, porque só busca realmente o dicionário aqueles que querem aprender, aqueles que querem sair do engano, então não receiam a palavra difícil, porque vão ao Pai dos Inteligentes e busca o esclarecimento e a explicação. E lá ele nos diz o quê? Que adultério é adulterar, alterar, tirar, não é? Do normal. Então nós vamos adulterando já por pensamento, porque falta essa cautela, essa prudência. Depois que nós praticamos esta ação, que nós adulteramos a ordem das coisas, porque demos a nossa interpretação, nós transformamos isso muitas vezes em palavras. E vamos compartilhando aquilo que nós entendemos como correto, aquilo que nós sentenciamos e demos a nossa sentença. Nós vamos compartilhando. Compartilhando, nós muitas vezes espalhamos o mal sobre alguém ou alguma coisa. E aí nós vemos os prejuízos que nos cercam nos dias de hoje. Hoje se trabalha muito as questões das notícias fakes. Mas quem promove essas notícias muitas vezes tem uma intenção de provocar desagrado, de provocar dificuldades, de provocar problemas. Muitos fazem de forma consciente. Outros fazem simplesmente porque chegou, não analisou, espalhou. Aí vem Joana e diz: cautela, prudência com as informações que te chegam. Informações essas que podem ferir o teu semelhante. Pondera antes de transformar o que lhe chega em verbo para levar adiante. E hoje nós já não precisamos nem transformar em verbo, porque às vezes basta um clique e nós já espalhamos a maledicência e já prejudicamos as vidas alheias. E nós estamos vendo a sorte de prejuízos que nós estamos tendo aí nos dias atuais por conta dessa falta de prudência, de cuidado, de zelo, de preocupação com o que nós vamos estar jogando na vida do outro. E aí nós temos o quê? Notícias de pessoas até que fugiram da vida porque tomaram determinados medicamentos ou utilizaram produtos achando que poderiam, assim, matar o vírus. E aí nós temos notícias. Isso as que nos chegam, fora aquelas que estão ocorrendo aí e que não chegam ao nosso conhecimento. Mas observe como a falta de prudência, ela prejudica, porque nós espalhamos e existe sempre criaturas fracas no espírito que abraçam essas informações como uma verdade. Aí vem também a nossa questão do preparo para analisar o que nos chega sob uma linha de razão, de solidez. Por que é que o Evangelho trabalha conosco a questão da fé raciocinada? A fé raciocinada, ela não está unicamente para orar a Deus. A fé raciocinada, ela está em tudo que nós venhamos a fazer na vida. Porque é esse ente de razão, é esse discernimento que vai fazer com que nós saibamos separar o joio do trigo. E nós vivemos num mundo mergulhado de informações, um mundo de certo e errado, um mundo onde é preciso muita cautela, muito cuidado, muita prudência
para que nós não nos arvoremos a escolhas equivocadas, para que nós também não arrojemos a existência daqueles que nos cercam na mesma condição. Olha a sabedoria do Evangelho. Olha a riqueza da doutrina espírita, quando Kardec e a espiritualidade vêm nos ensinando a questionar, buscar, duvidar o tempo todo, dentro desta calma, antes de tomar qualquer atitude, vamos raciocinar, vamos gastar as possibilidades. E isso nós aprendemos também com Jesus, porque Jesus não era uma pessoa afoita, não era uma pessoa impulsiva, e ele veio dizendo para nós o quê? Aprendei de mim. Nós precisamos aprender dele. Se nos dizemos filhos de Deus, seguidores do Cristo. E quem se diz seguidor do Cristo deve andar como ele andou, dentro de toda a prudência. E ele mesmo vem fortalecendo isso em nós. As próprias Sagradas Escrituras fortalecem isso em nós. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. O equilíbrio de simplicidade e prudência. Porque as pombas, elas são simples, elas são ingênuas, elas confiam, elas não maldam. Já as serpentes, elas têm a prudência necessária de serem desconfiadas, de terem o cuidado de por onde andam. Então, as Sagradas Escrituras vêm dizendo que na vida nós precisamos ser simples e prudentes, unindo, para que assim nós possamos alçar voos de entendimento, de serenidade. Vê que é uma coisa que já vem de longe. E aí Joana diz que quando falta tudo isso, muitas vezes a criatura se arroja também a negócios que não vão adiante, porque falta essa cautela, falta essa estratégia, não é? Porque tudo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer um projeto. Nós precisamos criar as estratégias de ação. E por falta desta cautela, por falta de prudência, Joana diz que o homem se arroja a vários e vários negócios e acabam caindo na falência. Porque faltou o freio, faltou ponderação, faltou analisar os prós e os contras. E na vida nós precisamos estar preparados para o sucesso e para o insucesso. Precisamos fortalecer o espírito. E aí vem a espiritualidade e diz, meus filhos, quando se está preparado, nada na vida é surpresa. Por que que nada na vida é surpresa? Porque se gastou as possibilidades, se analisou e ali se reconheceu que isto ou aquilo poderia acontecer e em acontecendo o espírito está preparado. E se todas essas coisas acontecem no âmbito da nossa vida material, né? E aí nós encontramos, por falta de prudência, a construção das aflições atuais. Aquela que o Evangelho conversa conosco, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando fala para nós das causas atuais das aflições. Por que nos afligimos muitas vezes? E aí vem o Evangelho e confirma para nós, dizendo, observem se muitas vezes vocês não tivessem feito isto ou aquilo, não estariam vivendo a situação de agora. Então o Evangelho diz que muitos dos nossos males estão na nossa inconsequência, na nossa imprudência. E que na hora em que vamos fazer isto ou aquilo, nós não queremos conselho, não queremos que ninguém venha nos dizer nada, porque tão senhores de nós mesmos,
Nós achamos que temos, não é? O poder sobre tudo, sobre o bem e sobre o mal. E não queremos aceitar advertências. E costumamos dizer, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não admito que ninguém venha me dizer nada, porque eu sou senhor das minhas decisões, sou senhora das minhas decisões. Quem paga as minhas contas sou eu, então não admito que ninguém venha a mim me dizer nada. Já se diz que quando alguém nos diz alguma coisa, é porque nos quer bem. Que nós tenhamos cuidado quando ninguém nos disser mais nada. Quando não tivermos um amigo, um ente querido, que venha nos alertar sobre qualquer coisa que nós estejamos a fazer, tenhamos cuidado, porque significa dizer que ninguém mais se importa conosco. Então é preciso que nós desçamos os degraus da vaidade, do orgulho, para percebermos que nós nos precisamos, que ninguém vive neste mundo sem uma palavra de conselho. E nós estamos muito mal acostumados. Às vezes, ouvimos bem o conselho da espiritualidade se comunicar através de um médium, e olhe lá, porque às vezes nós duvidamos. Quando o conselho vem e mexe com as fibras do nosso ser, nós ainda abrimos a boca e dizemos, olha, é animismo do médium. Porque nós não estamos acostumados a ouvir verdades sobre nós e a repensar as nossas atitudes, os nossos atos. Então é mais fácil dizer que é animismo do médium do que dizer eu tenho esse defeito, esse conselho realmente fala alto no equívoco que eu estava cometendo. Mas muitas vezes nós ouvimos mais um conselho vindo da espiritualidade do que um conselho vindo de um encarnado. Porque nós costumamos dizer, mas que autoridade moral fulano tem para vir me dizer isto ou aquilo? Quem é fulano para se dirigir a mim? A espiritualidade diz, nas palavras de Emmanuel, que o conselho, que a ajuda da espiritualidade chega para nós através de um amigo, através de um livro, através de uma mensagem. A espiritualidade busca caminhos. E até mesmo um ser com uma vida equivocada pode, no momento tal, ser utilizado para trazer a luz do despertar. Aí entra a questão de ser simples como as pombas, para aprendermos a ouvir, e a prudência para analisar aquilo que nós estamos ouvindo. Mas, para tanto, para que as palavras do Evangelho elas possam, de fato, terem efeito em nós, é preciso que nós venhamos a nos abrir ao sol do entendimento, que nós queiramos trabalhar o nosso eu para nos despirmos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, porque enquanto nós tivermos esses véus tomando a nossa visão, fica muito difícil que nós venhamos a assumir de fato, com coragem, o que precisamos. Então vamos estar sempre afastando as possibilidades de nos abrir a visão, de nos levar a um caminho melhor, um caminho diferente, e vamos estar sempre a braços com a dor, com a dificuldade, culpando o mundo, culpando inúmeras situações que nós vamos criando para nos defender, para nos escudar, mas sem admitir que nós somos quem precisamos de transformação. E agora, mais do que nunca, nós estamos necessitando vivenciar e aceitar este convite que Joana nos faz, este convite à prudência. E estamos precisando com uma urgência. E para entender o momento em que nós estamos, nós precisamos abraçar a luz do Evangelho, nós precisamos dos ensinamentos do Mestre Jesus para aclarar, para que nós possamos discernir de uma maneira plena tudo o que nos chega, aclarar a visão para usar bem e muito bem
a nossa capacidade de raciocinar. Hoje vivemos carregados de informações e divididos. Aonde está a verdade? Que escolha eu faço? Calma, cautela e perseverança. Quem é prudente tem a sabedoria e se veste na serenidade, nos diz Joana de Ângeles. Quem é prudente sabe bater a porta do Pai Maior para que lhe ajude nas decisões a serem tomadas. E bater a porta do Pai Maior significa saber orar, refugiar-se na oração, numa entrega confiante e na certeza de que essa comunhão ela é plena, ela é de todos os dias, de todas as horas, e dentro dessa capacidade de reflexão, de serenar a alma, nós conseguimos ouvir. Sabe aquela passagem que Jesus diz para a gente? Que veja quem tem olhos para ver e ouça quem tem ouvidos para ouvir. Não é ver o visível, nem ouvir realmente os sons que envolvem a vida material, mas é ouvir o espiritual. E para ouvir o espiritual é preciso serenidade, é preciso calma, é preciso prudência, é preciso desenvolver a sabedoria do saber esperar. E saber esperar é ter paciência. E o próprio Evangelho já diz que, tendo paciência, nós alcançamos a promessa de Deus. E a promessa de Deus é que tenhamos uma vida de mais coerência. E essa paciência é o que está nos faltando nos dias de hoje, porque não queremos nos entregar a esta prudência. Há aqueles que, quando são chamados à calma, a pensar, a repensar, dizem não ter tempo, que a vida urge, chama, convida e não se tem tempo para pensar muito porque é preciso ir e fazer. Mas vai, faz e dá errado. Por isso Jesus riscava na areia. Por isso Jesus olhava em torno antes de dizer ou fazer qualquer coisa. Segundos preciosos. Segundos preciosos. Aí lembramos, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendamos a ver as atitudes do Mestre para copiá-las e fazer da mesma forma para sermos bem-sucedidos na vida. Hoje, nós estamos vivendo um período onde necessitamos de cautela. Todos estamos no mesmo barco, navegando no mesmo mar. Mas a forma de conduzirmos o nosso barco neste mar fará a diferença. Hoje vemos muitas criaturas agindo com imprudência, por não saberem esperar, por não quererem desenvolver a paciência, estão se arvorando ao campo de batalha, como se nós estivéssemos numa necessidade gritante de estar transitando aqui e ali. Estamos, por falta de paciência, nos cansando de nós mesmos e já não queremos mais ficar em casa. Aí nós entramos nesse novo normal e achamos que tudo está como dantes, porque pela falta da prudência nós fechamos os olhos, como nos diz Joana
no convite à prudência, que muitas vezes nós fechamos os olhos para o que é real. Nós fechamos os olhos para o que nos cerca, para vivermos uma ilusão, porque nós não queremos o enfrentamento. E para vencer na vida, para nos transformarmos, nós precisamos dos enfrentamentos. São eles que nos fortalecem, são eles que nos amadurecem, são eles que fazem com que nós passemos a fazer escolhas sólidas e tenhamos a certeza de que as dificuldades, elas não nos maltratam, mas elas nos aprimoram. Mas enquanto nós fugirmos deste enfrentamento, nós não vamos ganhando experiência, porque não há quem ganhe experiência escondendo-se da vida, escondendo-se de si mesmo. E nós estamos vivendo um período de negação. Nós estamos a par com uma pandemia, mas não queremos assumi-la de fato. Nós não queremos admitir que é algo sério, que é algo que merece a nossa atenção e que merece toda a nossa cautela e prudência. E por faltar isso, nós estamos indo e vindo sem prestarmos a atenção no amanhã. Quando, se nós estivéssemos conscientes da realidade, nós faríamos o que era preciso para mais cedo nos libertarmos dos problemas. Não é assim que deve ser quando nós estamos doentes. Se nós procuramos um médico com antecedência, o que é que ocorre? O médico vai ministrar os nossos exames, ministrar os remédios, e nós vamos tomar esse medicamento com brevidade para curarmos logo. Então vamos fazer todo o processo de resguardo, não é? Vamos evitar tudo aquilo que os médicos dizem ser contrário à saúde, e aí nós vamos fazer todo esse passo a passo. Vamos evitar determinados alimentos, vamos dormir cedo, e ali nós vamos, periodicamente, sendo avaliado e vendo a evolução do quadro clínico. Mas, se não fizermos isso, o que acontece? A doença avança, e se nós relaxamos com o medicamento, a cura não vem. Veja como nós podemos nos complicar a partir do momento em que não prestamos atenção, em que não temos a cautela, a prudência necessária para fazer o que é certo. Se com relação à nossa saúde nós fizermos tudo isso, nós vamos, mais cedo possível, nos curar. Quando não fazemos, nós complicamos e retardamos a cura. É o que nós estamos vivendo hoje, agora no nosso mundo, no nosso planeta. Aqueles que souberam tomar um medicamento com cuidado, com respeito, acreditando de fato no médico, tiveram, não é? A sua saúde recuperada. Os que não tiveram se mantêm ainda doentes. Então assim somos nós. Não queremos fazer o isolamento como ele deve ser, queremos ir às ruas, queremos viver, e a coisa se alastrando. E se nós somos espíritas e temos o conhecimento, nós vamos dizer o quê? É a transição, porque a gente precisa botar, né, sempre a culpa em alguém. A transição, não sou eu que estou desafiando, não sou eu que estou com a falta de prudência e de cautela. É a transição que tem que ser. E a gente sempre diz, ela tem que ser, mas não desrespeitando o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio, ele pode sim mudar o curso do rio. Então, quando Joana nos chama a atenção para essa prudência, é para os dias que nós vivemos na face da terra. É para que nós aprendamos a nos aliar, de fato, ao que é produtivo, a fazer a nossa parte no processo, como o mestre fez, e como muitos homens na história do nosso planeta fizeram, porque foram cautelosos.
Não vimos ninguém ganhar uma guerra porque simplesmente foi a luta sem estratégia. E aqueles que confiaram exacerbadamente em si mesmos pereceram e levaram todo o seu batalhão a perecer também. Assim somos nós na nossa existência. Se nós não pararmos o nosso passo apressado, se nós continuarmos olhando a nossa vida no sentido de viver a matéria, usufruindo tudo que ela tem para oferecer, com certeza nós não vamos ter ganho na nossa reencarnação. Se nós nos tornarmos apenas críticos de plantão, sem movimentarmos as nossas forças no bem, para auxiliar o progresso, a espiritualidade terá dificuldade em encontrar instrumentos. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos acordar para a nossa realidade. Prudência é companheira de toda hora. Prudência sempre andou nos livros sagrados. Se nós formos fazer um passeio pela Bíblia, nós vamos encontrar diversas passagens aonde o Senhor convoca os que lhe servem à prudência e conclamando ao êxito espiritual aqueles que sabiamente ponderam para sabiamente agir. A cautela nunca arrojou ninguém em prejuízos tamanhos, muito pelo contrário. Ensinou a analisar, ensinou a ouvir, ensinou a tolerar, ensinou a compreender. E hoje nós estamos precisando compreender as coisas. E volto a dizer, a ouvir, aguçar a percepção do ouvir o que não é dito, para que nós possamos tomar as nossas atitudes com base e solidificada no Evangelho. E quando nós dizemos solidificada no Evangelho, não é a atitude fanática, doentia. É o cumprimento do dever, o cumprimento das obrigações nossas de cada dia. Essas obrigações bem cumpridas trazem frutos benéficos para todos. Aproxima a todos nós de um tempo melhor. E estamos sim, meus irmãos, carentes de calma, carentes de compreensão. E as conversas que envolvem o Cristo, elas são justamente para isso. Para que a gente faça um repensar. Para que a gente pare no meio de todo esse turbilhão de coisas que nós estamos vivendo e nós possamos dizer para nós mesmos, eu posso fazer diferente. Eu posso contagiar meus irmãos a agirem diferente. Eu preciso aprender do Cristo para que assim aprendendo eu possa acalmar os meus irmãos em desespero, que estão acreditando numa vida aqui e agora, porque mesmo nós que conhecemos a vida após a morte, estamos nos deixando arrastar por esse frenesi de usufruir tudo que a matéria pode dar, quando a prudência nos diz, serena a tua alma, trabalha os valores em teu espírito, passeia em ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, busca fazer turismo dentro de si mesmo, vai visitar teus parques abandonados, reconhece o que é necessário para teu engrandecimento e acalma-te, acalma-te.
porque o que está lá fora espera. Tudo pode esperar, mas a tua reencarnação ela é única. Única neste corpo, dentro dessas possibilidades. Não a perca por falta de prudência. Não a perca por falta de paciência. Não a perca por não saber esperar o momento certo de atuar no palco do mundo. Trabalha com serenidade para que o teu exemplo ele seja de grande valor para os que te cercam. Que a tua fé ela seja uma fé sábia e não uma fé de desafio, obrigando Deus a te guardar, porque usas a palavra de que o que tiver que acontecer, acontecerá. E não é assim. Acontece o que tem que acontecer para aqueles que estão na prudência. Acontece o que não tinha que acontecer para aqueles que desafiam e que buscam fazer de toda a espiritualidade seus servos. Então aprendamos que viver é sabedoria. Aprendamos que viver só se vive bem quando se faz da prudência companheira constante, para que assim nós possamos chegar ao termo daquilo que nos propomos, evoluir. E assim, meus irmãos, é que nós vamos renovando as nossas forças e aprendendo a agir. Quando nós trazemos para nós o hábito da calma, da cautela, da perseverança e tendo a prudência como soberana mestra. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus possa nos auxiliar hoje e sempre, que possa nos conduzir com sabedoria ao centro de nós mesmos, para que nós despertemos para as nossas necessidades e assim despertando, nós possamos nos tornar instrumentos da vontade de Deus e possamos trazer Jesus de novo à Terra através do nosso comportamento, através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos. Que Deus possa nos abençoar, possa nos guardar agora e para todo sempre. Paz em todos os corações. Depois desta palestra da nossa irmã Eliana, tão salutar, vamos elevar o nosso pensamento para agradecermos a Jesus. Senhor Jesus, lhe agradecemos, Mestre, pela presença da nossa irmã palestrante. Lhe agradecemos pelas palavras tão esclarecedoras e fortificantes dessa nossa irmã. Lhe agradecemos, Mestre, pela presença da equipe espiritual que está sempre à frente dos teus trabalhos de amor. E a Ti, Mestre, lhe agradecemos pelo Teu amparo, por este Teu amor maravilhoso. E assim, com a Sua permissão, damos por encerrado as atividades desta noite. Que Jesus nos abençoe.